Oi, pessoal, aguardando aí vocês chegarem. Vamos fazer hoje uma live. Nossa convidada é a Maiara Felício, vai entrar já já, estou aguardando vocês chegarem. Digam para mim se estão me ouvindo direitinho, por favor. Pra eu saber se está tudo certo aqui. Todo mundo me ouvindo? Me dá um joinha aí. Obrigada. A gente vai conversar com a Maiara Felício, já vai entrar já já. Esperar a galera chegar. É uma live oferecida pelo Educandário Miosotis, para nós conversarmos sobre questões da negritude, de antirracismo, questões sempre necessárias sobre as quais a gente precisa refletir. E a gente está num momento de efervescência do assunto, então é um motivo a mais para a gente conversar sobre isso. Deixa eu ver se a Maiara já está aí. Oi, Maiara. Oi, Olá, bom dia. bom dia. Muito bom Deixa eu ter você aumentar o volume aqui. conosco, Maiara. De volta ao Educandário Miosotis, mesmo em modo virtual. Estamos, mesmo na quarentena, estamos de volta, né, gente? Ai, vontade de falar alto, mas eu sei que tá de manhã, gente. Vocês me perdoem, tá? Eu não lembrava, tava falando com a Márcia mais cedo, que eu não lembrava que dava pra acordar tão cedo. Olha, essa galera toda acorda cedo todo dia, tá, Maiara? Gente, parabéns. Não, mas Vai eu na já sua passei por frente. isso, já passei por isso. Então, Maiara, a gente vai, né? Uma hora só de live, parece que uma hora é muito tempo e não é, né? Para a gente conversar, É, acaba passa rápido. passando, né? Acho que esse modo virtual acaba também fazendo alguma coisa com o tempo que fica um pouco diferente, né? Sim, Eu queria começar da gente pensar sobre movimento negro, né? Você é uma pessoa do movimento negro, vamos dizer assim, em Nova Friburgo. sim, Isso foi um ponto muito importante da gente estar com alguém que está envolvido nisso e aqui na nossa cidade, né? Mas fica parecendo que o movimento negro é um modismo, né? É uma coisa de agora. Agora as pessoas foram para a rua, agora de vez em quando isso acontece. Mas isso é desde sempre, né? é, O movimento contra a abolição tem a ver com o movimento negro, né? A gente teve no sim, século XX, especialmente anos 70, uma efervescência muito grande, muitos sim. intelectuais envolvidos ali. Então, assim, contextualiza um pouquinho para a gente, né? Por que não é um modismo, queria que você tratasse disso, e por que ele continua sendo importante. Parecem duas coisas contraditórias, mas elas estão juntas Sim, na mesma questão. Então, vou te sim. dar a palavra, tá? Ai, gente, bom dia novamente, viu? Queria começar falando com vocês que a discussão de hoje não é de pretos contra brancos. Longe disso. A gente está aqui para falar de pessoas, para falar de condições sociais e como é diferente para um povo e para outro. Então, assim, hoje a gente vai convidar a reflexão baseada em estudo, baseado em história, e a gente conseguir contextualizar o porquê desse movimento, né, nos dias de hoje. Movimento negro. Falar sobre o movimento negro friburguense é de um carinho tão grande, sabe, Márcia? Porque poucas pessoas sabem que o movimento negro friburguense ele é exemplo dentro do país. A gente tem que entender primeiro que o maior dono de escravizados do Brasil morou em Nova Friburgo.
A gente tem que entender que aqui a gente tinha uma concentração muito grande de pretos na nossa cidade. A gente teve incidência também de um quilombo aqui. Então, desde ali, a gente já tem uma movimentação humanitária, que é pedir ali o resgate da dignidade humana. Então, é uma coisa muito antiga. Mas trazendo para os dias de hoje, não tão recente, mas tipo, década de 80, de 90, a gente teve um movimento aqui, tem ainda, chamado Isumoquê, que é pertinente da Serra. Significa Nascido das Montanhas. E era um grupo de pretos organizados em Friburgo que simplesmente fizeram o primeiro hasteamento da bandeira pan-africana no Brasil. Eles se encontravam, elaboravam cultura na nossa cidade. Hoje eles ocupam as praças das colônias, não sei se todo mundo conhece, mas fica ali no Suspiro, onde eles colocam, né, a África, né, numa salinha assim, planejada para o tamanho de um país, né? A gente entende que a África é um continente e elas elaboram ali, ó, há décadas. Eu costumo falar que elas são as nossas mais velhas. Porque, assim, a gente tem a movimentação organizada hoje, que é super jovem, que é o Império das Negras. Quem não conhece também, a gente tem as redes sociais aí, vocês vão amar. Que vem com uma pegada totalmente jovem, é um trabalho muito simples e acessível. A gente tem como prioridade acessar a nossa juventude friburguense para levantar esses debates e fazer com que a discussão aconteça assim, em todos os lugares da cidade. E é muito bonito falar disso, porque elas são muito organizadas. Eu vou falar elas porque são matriarcas, tá? Elas estão envolvidas no Conselho de Saúde Municipal, onde elas falam da saúde da mulher preta, que aqui no Brasil, é importante a gente falar isso, gente, é precarizado por conta do acesso, pobreza no Brasil também está diretamente ligada à negritude por conta do tempo da escravidão, período de escravidão. É importante a gente lembrar também que a Lei Áurea é assinada em 1888, 130 anos atrás, mas no Brasil a gente até acabar assim, findou, não existe mais trabalho escravo por recorte racial. 1945, gente. Última data. Então, assim, não tem nem 100 anos. Eu, dentro do meu trabalho, já tive, assim, a honra de fotografar uma ex-escravizada. Eu fiz um trabalho falando sobre matriarcado. Mulher preta, o povo preto, né? A gente tem que lembrar de África como um lugar que tem só 90%, né, de matriarcado. Então, assim, era uma coisa muito séria para nós termos mulheres à frente, termos mulheres tomando ali os espaços de poder, organizando as suas civilizações. E a gente, assim, quando a gente fala de feminismo, Márcia, para a gente é uma coisa muito rasa, porque essa identidade de mulher à frente, ela é muito mais antiga. Ela é dos primórdios da humanidade para nós, que nos entendemos africanos em diáspora, ou seja, né? Nós fomos sequestrados do nosso continente mãe e viemos parar aqui no Brasil e, assim, sentimos saudades de África. Todo preto que nasce em diáspora, que é a saída, né, do seu continente, do seu país, sente saudade da África. É uma coisa que a gente não consegue explicar e que não tem tradução do Yorubá. A gente chama de Maafa, né, essa diáspora, e a gente chama esse sentimento todo de banzo, que não tem tradução. Você acabou puxando essa questão da mulher, né? Da mulher negra e da Sim. mulher atuante nesse cenário todo. E uma das perguntas que surgiu hoje, a gente vem trabalhando vários dias, aí hoje um aluno, né, construiu uma pergunta sobre a visão da mulher negra na sociedade atual, né? Eu sei que você é realmente uma estudiosa, você costuma ter dados, estatísticas e tal, talvez você não tenha à mão, mas se você quiser falar um pouquinho sobre... Essa menina era. Se você quiser falar eu vou explicar isso para vocês. Sobre isso, acho que é legal. E aí, Mayara, um outro fio que eu queria que você puxasse, de repente juntar essas duas coisas, porque tem a ver com essa questão da diáspora. Eu estive com algumas dessas mulheres no ano passado, eu fiz uma atividade e eu estive com algumas dessas mulheres. A Nigéria, Catiusca. Aí uma delas levantou uma questão assim que é tão óbvia e que a gente não se dá conta. Fazer árvore genealógica
Para um preto, isso é uma coisa. Ele não tem essa. Ele não consegue rastrear isso, vamos dizer assim. A gente não consegue. Escravidão. Então, como que é sério isso? Porque isso é perda de história de vida. Né? Sim. A gente consegue, num estudo de DNA, saber mais ou menos qual região da África a gente veio. Nós fomos roubados. E assim, deve ter muita gente assim assustado, mas ainda esses termos, Mayara, porque é uma lacuna que a gente tem na nossa história, na nossa identidade, e que não é preenchida, gente. Por exemplo, vou explicar. E eu acho que vai ficar super fácil de entender. O meu sobrenome, eu sou Mayara Felício. A minha família, ela tem pretos e indígenas. Só. Felício é um sobrenome espanhol. Puxando, eu não tenho descendência espanhola. Estudando, eu cheguei à conclusão de que Felício era o nome da família que era dona dos meus ancestrais. Isso é muito doloroso. É porque a gente escuta palavra, muito. Né? A palavra é essa, era dona. Dona. Porque comprou, né? Se sentiu no direito ali. E assim, isso é muito pesado, porque eu tenho muitas amigas brancas, assim, de conviver, e eu escuto as histórias, meu avô era português, meu bisavô era de não sei onde, meu tatá conseguem puxar, e assim, eu fico perdida no rolê porque eu não consigo acessar esse lugar. É muito difícil para nós pretos. E assim, para se conseguir dados, né, e também enquanto os historiadores da cidade, tem que fazer um sacrifício para conseguir alguma coisa também. Quem dirá, nós pretos, simples, é uma coisa muito difícil. E, assim, a visão de mulher preta nisso é que por mais que a gente tenha essa lacuna, por mais que a gente tenha esse lugar que a gente não consiga acessar, é saber que tem uma parada muito forte dentro da gente que puxa a liderança. A gente está retomando os nossos lugares. A gente está voltando às origens. Para quem não tá entendendo muito, era tão sério isso na África, gente, da mulher preta estar à frente, gerir, né? E essa questão da maternidade era essencial, né? Porque vamos pela lógica. Na nossa crença, né? Na fé, cristã ou não, seja lá qual for a denominação, por que a gente adora Deus? Porque Deus não é o dono de todas as coisas? Não foi Ele quem nos deu a vida? Na África, quem traz a vida à terra é a mulher. Na África, aquele ventre é sagrado, é divino. Então, se Deus é o único capaz de gerir a minha vida, de me dar as soluções, de conseguir organizar o rolê todo, na África a mulher tinha esse papel. E para vocês terem noção, uma parada lá era tão séria que se a imperatriz, a rainha, ela só tivesse filhos homens, ela casava aquele filho e adotava a nora para sucessora do trono. Se elas percebessem que o homem ele tinha a mesma capacidade da mulher em dar conta de tudo ali, da organização social daquele lugar, ele recebia um nome feminino, Márcia. Era uma coisa muito forte. E muita gente não sabe, mas machismo vem da Europa. O machismo que a gente conhece hoje, que homens pretos cometem, que mulheres pretas reproduzem, é um rolê que não tinha nada a ver com o nosso sentido de África, né? É bem porque legal. Se a gente foi colonizado... Perdão. Não, você trazer essas questões para a gente entender as lógicas, né? Eu imagino que, assim como você começou dizendo que não é uma conversa sobre de brancos contra pretos e vice-versa, também aqui você não está levantando uma coisa de homens contra mulheres. Você está indo lá nas origens para a gente entender a lógica das coisas e conseguir enxergar como isso acontece hoje, como isso se dá, para entender as lutas. Sim, eu acredito que todo mundo aqui queira um mundo melhor. Perfeito. Então, se todo mundo quer um mundo melhor, a gente tem que começar a discutir as coisas que fazem desse mundo um lugar não tão melhor. Né? Não é falar que o homem está errado, a mulher está errada. Não, gente, esquece esse rolê. Esquece isso. O que a gente está propondo aqui? A ver o que acrescenta e o que não dá nada pra gente. Se não acrescenta, não tem porquê da gente continuar tendo as mesmas atitudes.
Mesma coisa, racismo. Por que a gente vai bater nessa tecla? Por que a gente vai tapar os olhos se a coisa está na nossa frente? Qualquer pesquisa rápida no Google já mostra embasamento científico, estudos de pesquisa, que dizem que existe uma população excluída no país. E essa população, consequentemente, é a maior parte dessa população, que é a brasileira. Isso aí. E a gente fica, às vezes, não, porque até para. Márcia, muitas das vezes eu escuto muito que às vezes é para não é nem se indispor com o que com o meio. Mas eu não quero ter problema, eu não quero. Não é ter problema, é resolver o problema. Porque quando a gente conversa, a gente logo pode demorar um pouquinho, mas a gente chega numa solução. Uhum. Né? Igual esse boom aí que aconteceu na semana passada. Olha que loucura. Teve loja quebrada nos Estados Unidos, veio para o Brasil, tá uma loucura. E aquilo, Márcia, é o grito de um povo que não aguenta mais ser morto, assassinado. A gente não aguenta mais sofrer ações irresponsáveis do Estado. Eu queria tratar desse assunto especificamente, eu acho que é importantíssimo a gente aproveitar mesmo a oportunidade, porque a gente está nesse momento muito marcado, né? Concreto, né? Deixa eu só voltar numa questãozinha antes de entrar, eu quero te fazer uma pergunta específica, mas quando você fala dessa retomada, dessa reflexão, eu acho que casa com uma pergunta bem interessante que um aluno fez, da questão do racismo em relação à autoestima das crianças. Nossa. Que é seríssimo isso, real, verdadeiro, né? Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, aí depois a gente vai lá no movimento de novo. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Existe isso? Ou isso é mimimi? É a autoestima das crianças pretas, né? Nós tivemos uma roda no Império esse mês que passou, mês de maio, falando sobre educação infantil para crianças pretas. Uma pergunta, Márcia: quantas companheiras professoras dentro do Miosotes você tem que são pretas? Poucas. A gente já começa aí. Você que está aí assistindo a live, pergunta quantos professores negros, pretos, você tem aí na sua escola. E quem não é do Miosote também se faz a mesma pergunta, se já é adulto, se faça a mesma pergunta no tempo escolar. E é uma questão, como uma criança preta vai para um lugar para aprender e ela tem uma autoestima se ela não se reconhece através do seu mestre. Por que a gente bate muito na tecla da representatividade? Precisamos estar nos espaços. A gente não quer ser só faxineira, a gente não quer ser só o peão. A gente quer também estar ali sendo uma diretora de escola, a gente também quer ser um empresário, um advogado, um médico. Por que a gente bate tanto nessa tecla? Como a gente vai fomentar a autoestima daquela criança se ela não se vê em lugares que ela poderia estar, né? Porque, gente, aqui no Brasil, racismo é velado. Não tá assim escrachado que existe racismo no país. Ele está infiltrado em toda a estrutura social que a gente tem. Então, ou seja, isso é uma pegada. Eu trabalhei muito tempo como modelo, Márcia. Eu ia trabalhar, fazer campanha, editorial. Eu olhava em volta, não tinha modelo preta. Andava pela cidade de Friburgo, vocês também podem fazer esse trabalhinho de casa, que é começar a rodar Friburgo, depois da pandemia, tá, criança? Olhar o outdoor da cidade, olhar as propagandas, o comercial das lojas e procurar pessoas pretas ali. Por que existe essa inferioridade de autoestima? Porque existe um padrão que as pessoas consomem e as pessoas pretas não estão ali. É só uma questão. É da onde a gente puxa todo o fio da meada, né? Como a gente que é jovem fala, do BO, né? O problema é muito maior do que a gente pensa. Se essas pessoas não estão ali, quando eu era criança, Márcia, eu tinha medo de... Porque não tinha desenho preto, né? Tinha ali a Caverna do Dragão, que era a Diana, que era uma, não era nem tão retinta a personagem, e as pessoas, para quem assiste aí Dragon Ball, as pessoas me compararem com o Senhor Popo, que era um personagem totalmente estereotipado de preto, sabe? Era um boneco realmente pintado de preto e que tinha os lábios vermelhos e é uma coisa assim, horrorosa. E o design do Dragon Ball é muito bonito. Então, assim, por quê que o personagem preto ele é desenhado dessa forma? Então, como eu me senti representada? Qual personagem que eu era? Nenhum. Você não se encontra, né?
Se vê, não se vê. Vamos falar essa coisa de cor? Rapidinho, porque apareceu uma pergunta aí bem Pô, interessante. eu vi. A primeira fala sua, você falou preto. E aí, na Sim. minha, eu falei negra. Depois eu falei preto. Essa dúvida que a gente fica com medo de ofender, com medo de estar errado, de ser politicamente correto, mas o tempo todo você está tratando com o termo preta, né? E aí, uma aluna perguntou aí, e existe parda? Ela não sabe exatamente se Ai, identificar, porque meu tem toda amor. essa discussão, né? É um conceito, inclusive, né? O colorismo. Existe gente séria estudando sobre isso. Mas assim, rapidinho, vamos dar uma pincelada nisso? Ah, vamos esquecer o colorismo? Esquece o colorismo. Então fala do Deixa. preto e do negra. E Não, mas eu vou entrar nesse assunto, é importante. tá. É, Tem muita gente que fica com dificuldade, às vezes, de se referir a uma pessoa, né? A cor da pessoa, se é preto ou se é negro. Gente, os movimentos negros ou pretos brasileiros não chegaram num lugar só. Isso. A Não gente tem um já começa por consenso aí. sobre isso, né? Não Não, ainda não. Porque tem uma discussão que, por exemplo, se o racismo no Brasil é nivelado, ele está na estrutura, o nosso vocabulário não é diferente, Márcia. Então, o que acontece? A palavra negro no Brasil, em outros lugares, ele é sempre ligado a uma coisa negativa, né? Vamos lá, ovelha negra, mercado negro, magia negra, são todas coisas que seriam ruins, né? E aí elas, com a palavra seguinte, elas se tornam ruins, né? Que seria a palavra negro. Então, se no meu vocabulário, no vocabulário da terra que eu nasci, ser negro é uma coisa ruim, por que eu sou? E Uhum, aí a gente escolhe em ser denominado enquanto preto. Ah, uhum. Mayara, mas preto é cor. Branco também é, né? Então, assim, tem essa discussão, mas tem muitos lugares, muitas pessoas que preferem ressignificar a palavra negro. Seria dar um outro sentido para aquilo e afirmar que mesmo colocando a gente num lugar negativo, a gente decide falar, sou negro mesmo, e aí? E a questão do pardo. Vamos lá. Quando eu falo para a gente largar o colorismo, é que o colorismo ele é um método escravocrata e que deu muito certo. E se engana quem acha que o racismo é uma coisa arcaica. Gente, racismo é super atual, tá? Tanto que a gente tem aí violências na internet, assim, incontáveis. O racismo ele é muito atual, ele se adapta à linguagem, as piadas elas vão se renovando, né? Que se chama aí racismo recreativo, né? Porque as pessoas fazem para se divertir. Então, a gente tem que começar por aí. O colorismo, ele, quando ele chega, né, que seria basicamente, qual mais escuro você é, mais racismo você vai sofrer. Então, isso no período escravocrata foi utilizado para que alguns pretos tivessem mais direitos que outros. Por exemplo, você é um pouquinho mais claro, então você já pode acessar a Casa Grande, você pode aprender a ler, você pode fazer serviços comerciais. E você que é mais retinto, que é o escuro, o preto mais escuro, você fica limitado à senzala, à lavoura, que são os serviços mais braçais. Então, tem todo esse rolezinho aí. O que acontece? Depois de muitos anos, né, séculos, a gente para e reflete que esse colorismo ele é pensado por pessoas brancas para dividir a população preta. E se engana quem acha que as revoltas não aconteciam. Então, ali, a escravidão, ela teve mecanismos, técnicas que conseguiam separar cada vez mais os pretos, porque a gente era assim quando chegou, tanto que dava um trabalhão em português, nos portugueses, né? Quando se chegava aqui no Brasil, botava fogo em lavoura, assassinava os donos da casa grande, envenenados, abortava os filhos dos estupros. Tudo isso acontecia e as pessoas não têm ciência porque não é interessante contar que aquele povo resistiu, né? É muito mais fácil contar que meia dúzia de europeus pisaram na África, roubaram os pretos de lá e trouxeram para cá e nada aconteceu, né? Então, assim, tem um rolê muito grande. O pardo, gente, é uma pertinência muito importante
É importante demais, é um lugar subjetivo dentro da negritude, precisa ser discutido, porque tem esse lugar de não pertencimento, de não saber, mas eu não me encaixo na família do meu pai, nem me encaixo na família da minha mãe. Eu não sou branco o suficiente, não sou preto o suficiente. Mas saiba que você, antes de tudo, é negro, tá? Você tá só mestiço, tá bom? Mas a gente prefere trazer você para sua negritude, porque você vai sofrer algum tipo de racismo. E o racismo que você sofre é muito parecido com o meu, então você pertence ao nosso povo. E Ótimo. África acolhe. Então é muito mais identidade você ser preto do que branco. Vou pular, por enquanto, uma pergunta que apareceu sobre democracia racial, para pegar essa questão do. Você usou a palavra mestiço, e a gente, então, ir lá para os Estados Unidos, né? Show. De repente, a gente juntou o movimento negro a partir também das questões que apareceram lá, gravíssimas, terríveis. Mas quais as semelhanças, né? Racismo, a negritude nos Estados Unidos, a negritude no Brasil, o racismo nos Estados Unidos, o racismo no Brasil. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é legal a gente arrumar a cabeça nesse sentido. Não para colocar uma luta acima da outra, obviamente. É para entender mesmo. Sim. Né? Sim, gente, dá para resumir isso entendendo que ambos os países se utilizaram de trabalho escravo. As metodologias eram muito parecidas. Então, muitas das coisas que a gente sofre, muitos dos racismos que a gente sofre, eles vêm do mesmo lugar. Então, a gente vai ter muita coisa em comum. A violência policial, que está aí, a questão das escolas, que foi tardio, acesso a trabalho. Isso se dá numa dinâmica diferente nos Estados Unidos, porque quando a princesa Isabel decidiu assinar um negócio aqui pra gente, a gente entende que não era humanitário, porque a gente não teve ali uma inserção na sociedade brasileira. A gente ser preto praticamente era crime, teve a imigração europeia que veio e tomou empregos, trabalhos, ninguém ia contratar um preto ex-escravizado, então embranqueceram o país, a gente teve várias dinâmicas nesse sentido aqui. Eu acredito, Márcia, que o Brasil começa a pensar a negritude muito antes dos Estados Unidos, tá, gente? É muito importante pensar, porque geralmente a gente coloca tudo numa casinha só que não é. A gente tem muita diferença. Por exemplo, número de população. Lá a população preta é 12%. No Brasil é 54%. Né? Tá desatualizado o número. Mas desde 2010, 2015, a gente está em 54% no país. É importante a gente entender isso, Márcia, porque o Brasil, de todos os pretos que vieram para toda a América, o Brasil recebeu o total de 60% desses pretos. Então, é uma população extremamente preta. Então, assim, enquanto lá nos Estados Unidos o racismo ele é escrachado, ele é visto por uma parcela da população como legítimo, que é meu direito não gostar de pretos, aqui no Brasil é muito feio ser racista. Então, acontece de forma velada, né? Eu não posso ser racista sim, mas você nem é tão preta, né? Ser preta é ruim. Por que você não alisa o seu cabelo? Tem um rolê, tem uma diferença. E é importante a gente pensar nisso, porque a dinâmica se dá. Enquanto aqui o Estado tenta diminuir o número de pretos, lá é muito pouquinho, é muito mais cruel. Eles querem realmente diminuir o número da população, mas para eles tanto faz, tanto fez. Aquela população não precisa de política pública porque eles já são minoria. Aqui no Brasil, não. Aqui, o quanto mais eles puderem esconder a negritude do país, melhor. Quantos heróis pretos a gente conhece, né, da história brasileira? Quantas personalidades pretas foram embranquecidas? Né? Porque existe uma organização social que não quer que o protagonismo preto brasileiro seja levantado. Só que agora eu acho que vai ser muito tarde para fazer alguma coisa, né, Márcia? Outra coisa importante, que foi uma coisa que questionaram muitos movimentos pretos aqui da cidade, do porquê que a gente não foi pra rua quebrar loja e enfrentar a polícia.
Uma coisa importante de pensar, gente, Djonga, né? É que enquanto a gente está vivendo um cenário de pandemia, né? O nosso povo é o primeiro a morrer em tudo por conta de saúde precarizada. Enquanto aqui, enquanto lá, o negro que vai protestar, ele enfrenta pistolas, aqui a gente enfrenta fuzil da polícia. E o cenário é completamente diferente. As realidades são completamente diferentes, gente. Não dá para comparar um movimento com o outro. Apesar da gente estar discutindo negritude no Brasil há muito mais tempo. Mas lá a dinâmica é totalmente diferente. Isso não quer dizer que a movimentação de negritude no país não esteja fazendo nada em modalidades de resistência. Porque nós estamos organizados, ó. O rolê de semana passada acontece para mim há 5 anos, gente. Quando eu entendi que o que tinha de errado comigo, socialmente, era a minha negritude. Fala sobre a coisa do exótica na fotografia. Você citou aí ter sido modelo. Conta essa história que eu acho que é bem um exemplo excelente para isso. Gente, fiz muito casting, participei de muita seleção de modelos e eu via, gente, que muitas das vezes eu ouvia que eu não podia fazer um trabalho, mesmo que fosse para uma mulher preta, porque eu era muito diferente, eu era muito grandona, era muito nariz, era muita boca, era muito cabelo, e eles estavam querendo uma negra genuína, que seria uma negra mais Nutella, né? Teria o nariz mais fininho, o cabelo cacheado, até para ser negro tem padrão. O rolê foi todo esse. E assim, essa palavra exótica, eles usam como se fosse coisa de outro mundo ser negro no Brasil, gente. Onde a população compõe 54% de pessoas pretas. E outra coisa importante da gente pensar ali é que, por exemplo, o meu cabelo, né? Maravilhoso aqui, tá ligado? Há 10 anos atrás, vocês não me veriam com esse cabelo. Eu estaria com o cabelo chapadão, liso, escovado. E muita gente, ainda hoje, pergunta se eu lavo o meu cabelo. Como se as pessoas pedem para botar a mão, quando já não vão botando a mão no meu cabelo. Porque não conhecem. Isso é errado, não façam isso, tá? Porque não sabem, não conhecem. Olha o tamanho da violência. Quanto tempo eu tive que me esconder para tentar ser aceita. E aí, quando eu decido, o pessoal não conhece, não sabe como é que é o cabelo de uma pessoa preta. Lava? Eu falo assim, lavo não, menino. Quanto mais sujo, melhor. Teve uma vez, gente, que aconteceu comigo. Eu fui fotografar lá na Anchieta e isso ano passado, eu tava saindo na portaria e uma pessoa me parou e falou assim, você precisava cortar esse cabelo, né? Pelo amor de Deus, isso é enche de piolho. Sabe o que eu fiz? Porque, gente, geralmente responder racismo é muito particular, gente. Nem sempre a gente vai conseguir, é uma coisa muito dolorosa, principalmente quando você faz um trabalho de sempre explicar o que é racismo, falar as perversidades que o racismo já fez, e você dá de cara com uma pessoa que te joga um racismo assim do nada na cara e você tem que lidar com aquilo. A minha resposta no dia até que foi boa, que eu virei para esse moço, falei, vamos fazer um desafio então? Vamos ver quem tá com o cabelo mais cheiroso? Inclina a cabeça aí, pra eu cheirar sua cabeça. Oi. Ele inclinou? Meu amor, isso aqui é tratado no salão online, meu amor. É cheiro de fruta. Será que ele não estava lavando dele? Não sei, meu amor, parecia que era óleo puro, um senhor branco. Poxa, qual a necessidade disso? Ele podia ter passado o dia dele tranquilão, levou uma sem querer, perto de amigo. Não tem necessidade. O racismo não tem necessidade, não precisa. Não precisa. Você falou aí rapidinho, não sei se ficou claro, quando você falou, não façam isso. O isso é botar a mão no cabelo, né? Gente, eu perco tempo levantando, arrumando, deixando redondinho. A pessoa vem e faz. Não, vou mostrar. Olha isso aqui. Fica bonito? Não fica bonito, amor. Não fica. Não bota a mão no black. É horas arrumando. Isso aqui. Olha e admira e ponto final. Pois não tem necessidade, gente. Olha, não vamos fazer. Eu vou ter que. Gente, vou fazer um vídeo falando sobre isso. Isso aí. Não bota a mão no black.
A gente não pode se estender com o cabelo, porque isso dá uma live sozinha, né? Dá. Mas, assim, não sei se você viu uma pessoa aí, disse da insegurança, sempre se sentiu insegura com o cabelo. E tem uma participante aí que está fazendo essa passagem com relação ao cabelo. A transição. Essa transição. E está se amando. Eu tenho elogiado a Bessa sempre que posso, porque ela está curtindo e é muito legal mesmo quando a pessoa consegue assumir isso aí. Isso é muito legal. Posso passar um recado para essas meninas? Pode, E para os meninos claro, também. Tem muito menino para comer Medina, meu amor. Gente, gente, um aluno, ele não está aqui, que é mais novo um pouquinho, mas que também tá colocando o black, assumindo o seu black. faz jogo, né? É isso. Não sai de uma ditadura para entrar em outra. Não sai da ditadura do liso para entrar numa ditadura do cacheado. Você aceita? Vocês acham, gente, que Deus fez isso aqui para eu alisar o meu cabelo? E depois que eu assumi o meu, que eu entendi quem eu era, que eu toquei um pouco mais minha ancestralidade, vocês acham que eu quero voltar? Não que a mulher não possa usar um cabelo liso, mas eu jamais, gente, alisaria o meu cabelo novamente. Se eu quiser usar um visual mais liso, eu compro uma lace. Mas cuidar de mim não tem preço. Cuidar de quem eu sou não tem preço. Apesar de ter um espelhinho de vez em quando, eu não consegui ver aqui, né? Mas vale muito a pena cuidar de mim. E ó, se joga, gente. Aceite seu cabelo do jeito que ele é. Se tiver dúvida, pode me mandar mensagem que eu dou aí umas sugestões. Já tem um pessoal aqui do Império mandando sugestão de creme, ó. Vocês já podem aí anotar a dica. Mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Ótimo. A gente tem uma pergunta assim, muito importante para finalizar, mas tem duas que entraram que eu acho que a gente não pode deixar passar. Já temos aí com o tempo corrido, né? Alguém perguntou sobre a democracia racial. Essa tal que dizem que existe e que não existe. Ela pode existir? Isso a gente pode ter isso no nosso horizonte? É possível acontecer isso? E talvez case com uma pergunta bastante interessante que um aluno fez, né, no privado, sobre o privilégio branco. É possível usar isso nessa luta antirracista? Então vamos juntar? Se eu tiver o privilégio, consciência do meu privilégio branco e quiser usar isso, eu posso, de repente, vislumbrar uma democracia racial? Vamos, junta isso tudo aí, Mayara. Que você vamos simplificar. Gente, para quem não sabe, democracia racial seria aquele rolê de quando dizem que pretos, brancos e indígenas no Brasil são iguais. Deveríamos ser, perante a lei, deveríamos estar ocupando os mesmos lugares, mas a gente sabe que isso não é real. Vamos lá, na colonização, quem se beneficiou de colonizar? O que o preto ganhou em 1500? E o indígena? Então, assim, a gente já está falando de um lugar que não é igual, né? Então, assim, esse rolê não é verdadeiro, tá, gente? Chegar nesse lugar ia depender muito do privilégio branco se colocar e escutar. O que a gente está pedindo nesse momento, né? Que está sendo marcante no mundo. É que as pessoas brancas se coloquem a escutar e aprender, entender. Por que, Márcia? Se eu não tenho determinada vivência, como eu vou dar opinião? Como eu vou entender uma coisa? Só escutando. E por mais que eu entenda, eu não posso tirar o protagonismo de quem luta há séculos. Então, assim, lembrando, gente, não estamos à procura de um herói branco. Nada que a população preta brasileira conseguiu foi ganhado. A gente conquistou tudo isso, a gente brigou para ter. Então não vai ser diferente. E quando eu começo lá no começo da live, eu dizia que nada para mais a gente e que a gente está retornando às nossas raízes e que tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar, eu estou falando disso. Quanta coisa o Brasil perdeu por querer dominar um povo, mesmo em terras brasileiras, e colocar esse povo à margem. Quantas coisas produtivas a favela poderia estar fazendo?
Quantas coisas produtivas a gente podia aprender com os indígenas, falando em questão ambiental. A gente só perdeu. A gente só perdeu. O que a gente ganhou? Miséria, doença e atraso. Sendo que a gente podia estar muito à frente. O que a gente quer que as pessoas façam com o privilégio branco? Estudem. Nada que a gente fala, a gente tirou da cartola, não é igual o coelhinho do mágico. A gente tem embasamento histórico, mas também, por exemplo, nem sempre eu vou poder estar aqui explicando, sabe, Márcia? Então a gente tem muito material na internet. E que se às vezes a pessoa quiser aprender mesmo, abre lá no YouTube e assiste um vídeo de Gabi de Pretas. Que é simples, fala simples, e você vai conseguir entender super. É esse trabalhinho que a gente pede, porque a gente já está falando disso, Márcia. Quantas pessoas se inclinaram? Só que a gente só se mobilizou porque aconteceu fora do país, que até então, né? Antes de George Floyd ser assassinado, a gente teve o caso do João Pedro, e que não teve manifestação nas ruas, precisou acontecer nos Estados Unidos, e aí as pessoas brancas aderiram, e aí o pessoal começou a forçar os movimentos pretos a irem para a rua. Não, não é esse rolê que a gente quer. A gente sabe o que a gente precisa fazer, porque a gente já está fazendo há muito tempo. Não foi de semana passada para hoje. A gente quer que as pessoas escutem, entendam, estudem, para a gente conseguir avançar. Não é uma briga de brancos contra pretos. É todo mundo assumir suas responsabilidades para seguir em frente junto. Porque o que adianta eu falar de racismo para os pretos? A gente já sabe, a gente já vive, né? É esse o lugar que a gente pede. Reflexão. Essa questão que você coloca de quando a gente acabou sendo motivado por um movimento, né, ocorrido fora do país é fundamental, né? A gente não consegue olhar para o lado, né? E reconhecer, identificar e se compadecer daquilo e se mobilizar, né? Interessante, isso é uma reflexão que eu acho que todo mundo precisa fazer, né? Por que só quando é naquele, né, lá fora, é que mexe comigo, né? O que significa esse tipo de sentimento só acontecer nesse momento, né? Eu fico pensando aqui que as pessoas, tem uma pesquisa aí, inclusive, que mostra isso. A gente diz que não é racista e a gente identifica que há racismos, né? Essa conta não fecha. Então, não assim, fecha. por quê? Porque quando eu digo que eu não sou racista, talvez eu pense assim, porque eu não faço uma grosseria com um preto. Mas, assim, o racismo se revela de muitas formas, né? Quando você fala da palavra racismo velado, isso é muito sério. Ele é tão velado que, às vezes, a gente não consegue enxergar, na maioria das vezes. Né? E acontece pra gente também isso, Márcia, da gente passar por uma situação e achar foi brincadeira, e depois lá na frente, depois você ouvir uma palestra, escutar um irmão falar, você entender que aquilo é racismo. Isso dói tanto. Dói tanto. Porque você, de alguma forma, você quer se defender. Mas como? Numa sociedade tão cruel, que te violenta no escondido. Dói. E a gente tem que começar a pensar nisso, né? Racismo não é um ato violento, verbal ou físico. Não se resume a isso. É você olhar nos lugares, você identificar onde estão os pretos, quem são esses pretos. É você começar a se questionar do porquê na sua escola você não vê. Porque, gente, não é simplesmente eles não estarem nesses espaços. É o que motiva eles não estarem ali. Qual o significado disso, né? Pois é. Eu separei uns números que é muito bom da gente discutir. Por exemplo, a pobreza no Brasil. 75% da população mais pobre do Brasil é preta. Estatisticamente. Vocês conseguem encontrar esses dados aí no Google com uma pesquisa simples. E essa pesquisa é dos lugares de maior confiabilidade, que é o IBGE. 75% da população mais pobre do Brasil é preta. E aí, quando a gente vai olhar o contraste, a população mais rica é composta de 1% de pessoas pretas apenas. Outro dado importante, gente, evasão escolar.
Pessoas pretas, durante a sua vida escolar, estudam 8 anos. A média de 8 anos de estudo para pessoa preta. A para pessoas brancas é de 15 anos. A gente sai mais cedo da escola, a gente estuda menos. A minha Dinda aí. Oi, benção, Dinda. Diretamente do Espírito Santo. Um beijo. Ó, analfabetismo. 10% da população preta não sabe ler nem escrever. Para a população branca é de 4%. Outra coisa importante também da gente pensar, gente, é a ação da polícia. 76% das vítimas de violência policial são pretas. 76%. E uma coisa importante, porque tem um pessoal que diz que pretos são mais presos, né? Sofrem mais violência porque são os que cometem mais crimes. Isso é mentira. E tem estudo, eu vou deixar o link da matéria e do estudo com você, Marcinha, e depois você passa para os alunos. A população preta não comete mais crimes do que a população não preta, mas ela é mais condenada. A população carcerária é, em sua maioria, de pessoas pretas, apesar de não ser a maioria das pessoas que cometem crimes. Então, assim, é um mito que levantam para justificar uma violência que não tem motivo. E a gente tem que começar a pensar nisso. Por que que só essa população está sofrendo? Por que que isso só acontece lá? Que é um rolê muito mais antigo que a gente precisa estudar para entender. Porque olhar assim a gente não vai entender realmente. Tem que estudar. Isso aí. Tem que estudar, sempre. Tem que estudar. Vieram umas perguntas aqui privadas, né? Voltando à questão do cabelo, né? Aquela... E quando uma pessoa da família fica insistindo para você alisar o cabelo? Né, essas coisas que aparecem, essas cobranças. Um aluno falando sobre a questão da linguagem, né? Quando, em vez de falar coisa tá preta, né? Aquela referência que você fez, tá, nesse caso aí também acaba sendo pejorativo, embora não seja negra, né? É preta. Isso. Tem isso. Apareceu também uma pessoa falando sobre o termo negritude, né? Se não é tão conveniente a gente usar negro, seria melhor usar preto, mas existe o termo negritude. Então, não sei se você quer refletir um pouquinho sobre essas coisas. De novo, do cabelo, né? Da nossa linguagem, e aí inclui também o negritude. Então, gente, negritude. Eu acho, isso é muito pessoal, tá, gente? Que a gente tem urgência em outras coisas para se discutir. Primeiro. Você entende? Você sabe aquele meme? Prioridades, né? É um pouco por aí, né? Esse contexto todo tem umas coisas assim, muito importantes sobre a gente que precisam ser discutidas, né? O movimento negro né? organizado precisa se juntar e pensar sobre isso. Mas hoje as nossas preocupações, elas têm umas urgências que, de repente, impeçam da gente chegar nesse lugar de discussão. Por agora, tá bem, gente? Você tem cabelo. Um conselho para alguém que tem essa questão na família, que fica perguntando, pedindo para alisar, assim, uma coisa que a pessoa pudesse dizer? É muito pessoal isso, né? E não é simples. E não é simples de dizer, né? Isso é muito comum em crianças adotadas, tá, gente? Geralmente, quando uma família branca adota crianças pretas, tem essa questão. E o conselho que eu dou é da família aproximar cada vez mais a criança preta da sua história racial, aproximar dos seus ancestrais. A gente costuma falar assim. E que eu acho que vai fluir super bem. Eu acho que as relações elas precisam ser de respeito, sabe, Márcia? Porque, poxa, você já está batalhando para se aceitar. E aí vem um terceiro para poder jogar todo o seu trabalho por água abaixo. Se posiciona. Eu prefiro assim. Por que você analisa? Por que você analisa o seu? Né? Porque, assim, eu até aconselho também para as crianças se posicionem, mas não se desgasta muito, não. Uhum. Porque vira uma briga. E, tipo... Não, de repente nem vale a pena. Tem uma galera aqui do Império botando umas coisas que é muito importante ler.
A gente tem atividade toda semana, onde a gente se abre para esses lugares, é um lugar de abrigo, vale muito a pena, mas não tem uma resposta pronta para isso, não. Tá. Depende do seu dia, como você tem. Depois eu vou indicar o link do Império das Negras, que eu vi que vocês estão funcionando com lives semanais, Sim. né? Então é legal Isso. que a galera fica sabendo ali quais as de entrar nisso aí, naquilo que se interessar para fazer aquilo que você falou, estudar. Continuar estudando, entendendo, aprendendo, né? Lá no Império tem atividade de roda de conversa, são as que estão funcionando. Roda de conversa e aula de história. Por exemplo, essa semana que vai entrar, a gente tem aula de história. E aí o professor deixou dever de casa, né? E aí é estudar algumas revoltas que tem ali ligação direta com negritude, por exemplo, a revolta da chibata, da vacina, dos malês. E tem bastante revolta para se estudar justamente disso que a gente está falando, as pessoas acreditarem que é uma coisa muito recente, coisa que não é. Sim, sim. E aí toda semana a gente tem uma atividade. Que ressignifica uma série de coisas que a gente estuda na escola, né? Tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2, pensando nessas revoltas que você acabou de citar, né? Elas são estudadas na escola, mas às vezes a gente precisa, depois, mais à frente um pouquinho, voltar, né, com outras coisas que a gente estudou, voltar a pensar sobre aquele conteúdo. Né? Porque tem isso também, o conhecimento a gente precisa de tempo, por isso que a gente tem que estudar muito. Né? Para aquilo ali ir fazendo sentido, você ir digerindo e trabalhando com aquilo ali. Né? Estão pedindo sugestão de nomes. Eu tô apaixonada. Que gracinha! Gente, eu escuto de onda, tá? Aquelas. Mas eu também escuto Emicida. Meu Deus! É porque você não conhece o cara, meu amor. É uma letra bem importante de ser ouvida, tá? Mas escutem Emicida. Se você citar alguns nomes, tanto de artistas quanto de intelectuais, pensadores, assim, bem da atualidade, né? A gente vai organizar esse material, você me manda, eu mando para a galera, mas assim, agora, assim, de imediato, você pensa em alguém, youtuber e tal, que fosse legal eles procurarem? Acho que eles gostariam de saber. Eu sou ratinha da Gabi de Preta, gente. Eu acho que ela se posiciona muito bem, a fala dela é simples e não é vídeo chato. Eu gosto muito. Gosto da Thaís, que faz TED, que fala bem. A Chimamanda, que eu tô aprendendo a ouvir mais, nossa, que mulher, gente. Tenho lido também bastante Conceição Evaristo. Outra coisa importante, gente, a Netflix está com uma gama de material da Nigéria, da África do Sul, que, assim, é muito rico, tem muito. Eu tô assistindo agora uma série chamada Queen Sono, que é uma mulher preta, que é uma agente secreta, e que ela é da inteligência africana. Vale muito a pena, só assistam. Eu escuto muito Emicida, não só a discografia dele, mas os podcasts também, porque eu acho que ele é um cara muito sensato, eu acho que ele tá transcendendo na vida, porque, gente, o Emicida traz tanta reflexão. Eu aprendi com o Emicida, gente, que brasileiro é um termo pejorativo. Eu fiquei assim, porque brasileiro, né, o sufixo ero, é sufixo, né? Prefixo é sufixo. Ero de profissão, na língua portuguesa de profissão. E aí, o que o certo seria brasiliano, né? Mas por que é brasileiro? Brasileiro era os caras que vendia pau-brasil pro exterior, roubava pau-brasil daqui e vendia. E a gente se denomina assim. Eu fiquei assim. E ele é muito cultural e ele fala coisa simples. Eu sou apaixonada no Emicida. Escutem Emicida. Drica Barbosa também, que tá chegando com muita força. Carol Conká, que eu amo. Lineker também, que é uma mulher perfeita. Perfeita! Escutem, por favor. E tem uma galera que fala que música boa não tá sendo produzida, né? Agora na atualidade. Que estão ouvindo as coisas erradas. Porque a gente tem muita artista brava chegando aí, gente. Muita gente boa. É de Gilson, gente, me ajuda aí. Jojo que deve saber. Que é neto do Gilberto Gil.
que também tá uma gracinha, gente. Eu acho, o Gilson. Não é isso? O Vitor aqui tá falando. Isso mesmo. Gente, só escutem. Muita coisa boa de qualidade e que fortalece a nossa negritude, que fortalece as nossas pautas. E vamos embora. Filme, assistam filmes pretos. E ajuda todo mundo a crescer, né? É o mais importante. Ajuda É todo muito mundo. bonito. Uma pergunta assim que eu queria fazer para vocês é que se vocês sabiam que, por exemplo, eu amo as princesas da Disney, mas eu não sei falar muito bem delas porque rola aquele negócio do lugar de pertencimento, né, Márcia? Depois eu fui ter noção que a princesa preta, antes da princesa do sapo, antes de Moana, que também traz ali uma cor, né, uma etnia, que os personagens pretos que a Disney trouxe foi no Rei Leão. Uhum. Depois que eu descobri isso, eu fiquei tão triste. É porque É porque o animalizam Rei a Leão é gente. África, né? É o É, filme da Disney que vai lá na África, mas né, daquela forma lá. Maiara, bom rolê, 5 gente. minutos que a gente tem. 5. Eu tenho que 5. falar mais alguma coisa, Márcia? Olha só, eu acho que a gente capeou bastante, tem muito Bastante, é. conteúdo aí, muita coisa para a gente ainda dar sequência e passar. Tomara que as pessoas tenham sido tocadas e vão estudar, né, para É, melhorar esse nosso mundo aí. Então, queria te deixar aí uma palavra final, agradecer muitíssimo a sua presença, né? A gente se afina, eu gosto muito de estar junto com você, a gente já esteve algumas vezes, é sempre muito bom. Mais alguma mensagem, vamos assim, para essa galera aí, esses jovens estudantes querendo estudar sobre o assunto, que bom, né? O que você quer falar assim, para a gente fechar? ai, gente, eu tô muito feliz, é sempre muito bom ir no meus olhos, eu sempre me sinto à vontade. E por mais que eu esteja em casa, olha que rolê, né? É. Mas eu gosto muito. Dizer pra vocês que estão aí assistindo, gente, vocês são o futuro, não é clichê não, é porque é verdade. Vocês são o futuro, vai depender de vocês, que eu já desisti da minha geração. Pô, Maiara! Não, não brincando. Não, a gente também tá, porque, assim, antes da gente ver, já vieram pessoas pretas, que trabalharam e prepararam a terra pra gente. A gente tá fazendo a mesma coisa, tentando ser ancestral de alguém no futuro, né? E que a gente consiga ser o melhor possível, porque os meus ancestrais, eles foram maravilhosos. Eles lutaram até o fim da vida para conseguir que eu tivesse aqui falando com vocês. Então, eu espero que a mensagem seja passada e que vocês sejam um ancestral de outras pessoas, que sejam pessoas maravilhosas, baseadas no que vocês foram e no que representam, sabe? E é amor, gente. Tudo é amor. Antes de falar qualquer coisa, se você ficar na dúvida, pensa primeiro se você vai falar com amor. Se não for falar com amor, não fala não. Ah, Você ganha, a pessoa adorei! ganha. Mensagem perfeita, perfeita. Isso vai ajudar bastante. Ajuda em qualquer momento. Muito obrigada, tá, Maiara? Eu que Muito obrigada a agradeço. todo mundo que está aí, todo mundo elogiando, mandando e reagindo, né? Muito obrigada. Depois eu sigo todo mundo, hein? Isso aí. Aquela. Beijo para você, Maiara. Galera, boa Beijo, atividade, obrigada, que a gente mãe. ainda tem aula hoje. Beijo aos convidados, amigos, né, meus, da Maiara, do Miosotes, que estiveram aqui presentes, muitos professores também, tá? Uma ótima manhã para nós, uma ótima sexta. Beijo, Maiara. Beijo. Tchauzinho, obrigada. Tchau.